Querido, que no meio deles, ó Deus, haja rios de água viva. Meu Senhor, que a tua palavra possa falar no coração de cada um deles aqui esta noite, ó Pai. Envia do céu a tua palavra, abra os céus para nós e receba a nossa adoração. Amém e amém. Dá mais uma salva de palmas para Jesus, por favor. Glória a Deus. Olha para o seu irmão, diga assim para ele: quero ouvir o Senhor? Diga assim, então presta bastante atenção. Diga de novo, quero ouvir o Senhor? Prepara o seu coração. Aleluia. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Salmos. Deus me deu essa palavra no livro de Salmos. Eu estou ruminando ela aqui no meu coração. E eu quero contar um pouquinho dessa história para você. Eu não sei por que Deus me deu essa palavra essa noite. Eu não sei por que Ele me levou nesse salmo. Eu tenho certeza que há pessoas aqui que precisam ouvir de Deus essa palavra para sair daqui pronto para aquilo que está lá fora. Salmos capítulo 3 e versículo de número 1. Livro de Salmos, no capítulo de número 3 e o versículo de número 1. Para você que está abrindo a Bíblia, Salmos está quase no meio dela. Ainda tem pessoas chegando, entrando, então eu estou esperando um pouquinho aqui para que todos possam seguir a palavra. Amém? Olha para o seu irmão e diga assim para ele: o tema da mensagem hoje é posicionamento. Diga assim, você precisa se posicionar? Pergunta para o irmão do seu lado. Porque se você precisa, querido, Deus vai dar a dica para você. Como que você tem que fazer isso. Amém? Existem fatores da vida, existem guerras e situações que não é fácil se posicionar. Dependendo quem é os nossos inimigos. Quem o inimigo está usando contra nós. Então fica difícil nos posicionar porque envolve o emocional. Às vezes envolve amizade, familiaridade. Mas o Senhor hoje vai quebrar esse paradigma. O Senhor vai mostrar para você que existe uma brecha, uma lacuna pela qual o inimigo nunca olhou por ela. Ele não conhece, ele não entende, ele não é capaz de acompanhar o raciocínio de Deus. Amém? O que importa é que Deus quer te dar livramento nesse negócio. E vai acontecer. Glória a Deus. Eu vou ler, você presta bastante atenção. Diz assim a palavra. Aleluia. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Somente até aí. Foi o que o Espírito Santo me deu. Esqueça tudo. Esqueça tudo que você já viu, ouviu ou conhece. A questão aqui não é uma boa homilética ou uma exegese, não é nada polido, é a palavra do Espírito Santo. Feche os seus olhos, liga o seu pensamento no céu. Eu fiz um voto a Deus, quando eu orava no monte, 90 dias consecutivos. Eu disse, Senhor, o dia que for para mim tomar o teu altar e falar alguma coisa que eu desenhei, que eu criei, não que isso é pecado de forma alguma. É certo de nós fazer sermão. Mas eu queria algo mais de Deus. E pela sua misericórdia eu fui alcançado com esse desejo do meu coração. Senhor, a tua palavra vai ser distribuída essa noite. Há uma mesa aqui no nosso meio com várias iguarias. Ela atende todos os gostos, ó Pai. Mas a questão é que essas iguarias há sabores que a mente humana, o coração humano, a alma humana desconhece. E nós sabemos que dependendo da iguaria, olharemos para ela, Pai, com reserva. Mas o Senhor, como Pai bondoso, a introduzirá em nosso coração, mostrando para nós que é bom, é maravilhoso, é saboroso, é importante, para que nossas vidas espirituais, elas correspondam ao desejo e ao anseio de Deus. Eu sei que o Senhor tem uma missão em cada alma que está aqui, ó Deus.
Eu sei que cada um deles está como terra pronta, preparada para receber a semente que não pode morrer. Aquela que as aves não comem, aquela que o inimigo não ceifa, aquela que o vento não pode levar. A tempestade não pode fazer com que ela escorra com as muitas águas, porque quem cuida dela é o Senhor. Essa semente vai brotar nesse coração, vai mudar o interior deste homem, desta mulher, desse moço, desta moça, fará com que eles, Pai, sejam fortes no dia da grande batalha. No nome de Jesus. Amém. Olha aqui para mim. Agradeço a Deus pela leitura com uma salva de palmas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero falar um pouco sobre Davi. As maiores histórias contadas em escola dominical e em rodas de conversa sobre Davi nos dá a entender que ele é um personagem conhecido desde as nossas crianças até os adultos. Mas o que Deus quer fazer aqui hoje é diferente de tudo que você já ouviu. Você que entrou aqui pela primeira vez, se prepare. Arrume o seu coração, porque o que você vai ouvir aqui há de ser que você não ouça mais. Mas quando Deus olha para Davi, ele não está olhando para um pastor de ovelha, para um filho de Jessé, que foi tirado do meio da família, da sociedade, porque ele lembrava Adão porque era ruivo. E uma das bem-verdades era que aquele homem não queria que Davi se socializasse. Não queria que ele crescesse entre os demais, porque a sua cor e a sua maneira de ser, ela sobressaía aqueles que já eram mais velhos do que ele. Mas Deus nunca olhou para Davi assim. Agora eu quero voltar para você. Deus nunca olhou para você como as pessoas olham. As intenções de Deus é diferente das intenções das pessoas. Enquanto o pai queria esconder Davi, Deus queria publicá-lo. Deus vê em Davi um líder, uma pessoa importante para a história de Israel. Alguém que estava contado nas páginas de Deus para fazer com que aquele povo saísse do anonimato e se tornasse a nação escolhida por Deus aqui na terra. Davi ia liderar a maior nação do planeta. Um povo desejado de Deus e odiado pelas nações. Alguém que seria diferente na plateia do mundo, na plateia do planeta. Alguém que seria visivelmente visto à distância pelas obras que Deus ia fazer pela vida de Davi. E quando Deus vê Davi como líder e o levanta para esse trabalho, porque eu não quero me demorar nessa parte, e quando Deus o coloca no seu lugar e finalmente Davi, ele sai de trás das malhadas, vem do meio das ovelhas, e ele ocupa o lugar do cenário da promessa de Deus, ele se modifica por completo. Ele não precisa lutar com os ursos, ele não precisa lutar com os leões, mas ele agora luta com gigantes, com pessoas ferozes, com exércitos mortais. Ele peleja pelo bem daquele povo que Deus lhe havia confiado. E quem sabe você que entrou aqui hoje pode estar se perguntando: o que isso se assemelha à minha vida? Talvez você diz: eu sou uma mãe, uma doméstica de casa. Talvez você diz: eu sou um simples funcionário de uma empresa. Ou eu sou patrão de um pequeno negócio. O que isso se assemelha comigo? Mas a palavra de Deus, ela consegue bordar em lugares onde a mão não alcança. Deus, ele não está olhando para Davi como o pai dele. Não está olhando para Davi como os irmãos dele. Deus não está olhando para você com as mesmas prescrições que as pessoas têm olhado para você. Talvez a pessoa olhou para você e disse: olha, aquela pessoa ali, ela não corresponde, ela não atende os requisitos, ela não pode falar, ela não pode dar a sua opinião, ela não pode se expressar, mas a verdade é que Deus, ele tem para você algo diferente, separado. A tua vez vai chegar, a sua oportunidade está sendo moldada pela mão de Deus.
Você já imaginou o que Davi tinha preso no coração dele? Quando ele estava cuidando das ovelhas, ele dizia: se eu tivesse no exército com meus irmãos, ninguém desafiaria o povo de Deus. Se eu tivesse na frente da batalha, ninguém ousaria falar contra o Senhor. Deus sabe o que você tem preso aí. Deus sabe o que está preso no teu coração. Assim como estava no coração de Davi, talvez é um choro, talvez é uma explicação que você gostaria de dar. Talvez você tenha dito assim: Deus, e eu? O que vai ser de mim? Alguém pensou na minha vida? O Senhor te responde: eu pensei. Deus pensou em você. Para Jessé, Davi estava no lugar dele. Para as pessoas, você está no seu lugar, mas não para Deus. Deus está prestes a fazer uma reviravolta na sua vida. Agora imagina Davi, um líder máximo de uma nação, um homem amado e odiado por outros, uma pessoa de um histórico profundo, um homem respeitado por tudo que ele havia feito na guerra e também como governante. Ele está diante de uma situação que ele não sabe como resolver. Ele disse: Senhor, levanta sua mão. Diga assim: meus inimigos não são um, dois, três. É uma multidão. Foi isso que você leu. Meus inimigos se multiplicam. Tem alguém que não está feliz. Tem alguém que quer barrar a sua carreira. Tem alguém que quer colocar você no desmerecimento. Tem alguém que quer empurrar você para o fim da fila. Tem alguém que quer causar uma dor tão grande na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério, a ponto de você ficar de luto sem ninguém ter morrido. Esse era Davi. Davi estava assustado. Ele estava pasmo. Ele não sabia como lidar com várias frentes de batalha. Todos os dias uma coisa nova aparecia. Todos os dias havia uma ameaça contra ele. Todos os dias havia um levante contra ele. Ele não sabia para quem responder. E o inimigo está fazendo isso. A intenção de Satanás é tornar você uma pessoa indefesa. É tornar você uma pessoa amarga. É tornar você uma pessoa frágil. É colocar você numa confusão mental, num emocional tão destruído, que você vai capaz de falar palavras que na sua sã consciência você não diria de si mesmo. Talvez o inimigo queria que Davi dissesse assim: o que me adiantou todos esses títulos? O que adiantou essas medalhas? O que adiantou essa coroa que está na minha cabeça? Esse cetro que está na minha mão? O que adiantou essa velha espada que cortou a cabeça de gigantes? O que adiantou toda a fama que eu reuni na vida? Talvez essa é a sua palavra. O que adiantou chegar até aqui, Senhor? O que adiantou fazer tanto, orar tanto, buscar tanto, me sacrificar por pessoas, amar desconhecidos, prezar pela alma de pessoas que eu nunca vi antes? O que adiantou tudo isso? Deus sabe que cada medalha da sua vida tem uma ferida para justificar ela. Davi, ele está prostrado. Senhor, como se tem multiplicado meus adversários. É a oração de alguém que está com um sentimento depressivo. É a oração de alguém que deixou de acreditar que desta vez a vitória viria, que desta vez haveria solução para o problema. Mas o Senhor me manda te dizer uma coisa essa noite. E talvez alguém disse isso para Davi. Deus continua sendo o mesmo. Ele não mudou em nada. Não existe nenhuma informação em nenhum veículo que possa dar notícias que Deus não é mais o mesmo. Que sua força diminuiu. Que não adianta esperar pelo Senhor. O inimigo quer que você tenha uma alma de desesperança.
que você deixe de acreditar em dias melhores. Ele tem pressa que você se sucumba nos dias de agora, enquanto o frenesi do inferno está batendo na sua porta. Mas o Senhor me manda te avisar uma coisa: deixa em bater, não abra a porta da tua vida para eles. Olha para o seu irmão e diga assim: não deixa eles entrar. Diga: não permita que entram. Mantenham eles do lado de fora. Davi, ele continua conversando com Deus. Muitos dizem da minha alma: não há salvação em Deus para ele. O inimigo queria que Davi acreditasse que Deus havia saído do seu lugar importante na vida dele. Não adiantava ele contar com Deus. Não adiantava ele se esconder atrás de Deus. Não adiantava ele esperar por Deus. Ele teria que decidir sozinho. Enquanto isso acontecia, enquanto o frenesi continuava, o Espírito Santo esperava que Davi tomasse uma posição, que ele se posicionasse nessa batalha, para que Deus pudesse agir. Diga para o seu irmão: você precisa se posicionar. Quando você se posiciona, você para de chorar, você para de lamuriar, você para de ressentir, você para de sofrer, você para de sair por aí. Já tem pessoas que têm moldado no rosto o rosto do sofrimento, o rosto do descaso, e o inimigo gosta disso. Ele quer que você vá na pastelaria e conta para o garçom a sua dor. Ele quer que você conte para a sua vizinha. Ele quer que você conte no ônibus, na rodoviária. Ele quer que você propague o que você tem de pior na sua vida. Enquanto Deus está esperando você se posicionar. Mas é mais fácil para nós falar. É mais fácil para nós desdenhar as nossas vidas do que confiar em Deus. Deus resolveria o problema de Davi, não importa quantos inimigos se montuassem contra ele, não importa quantas frentes de batalha se levantassem contra ele. Deus está pronto para 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 1 milhão, 10 milhões, 10 milhões de inimigos. O inferno inteiro, Deus está pronto para te livrar. Chegou uma hora na vida, e essa hora chegou para Davi. Essa oração ela não está limitada a esse homem do passado. Ele é apenas um exemplo para nós hoje. Se você ainda não orou, se você não rasgou o coração, não aquela oração mecânica, sabe aquela oração? Eu já vi isso, tem pessoas que oram ensaiadamente, é lindo, é bonito, mas não tem o efeito que você precisa. Rasgar o coração sim, molhar o joelho de lágrima, colocar a cabeça entre as pernas e falar: Senhor, meus inimigos são muitos. O assédio é tão forte que eu não estou conseguindo viver, dormir. A lembrança na minha mente todos os dias são palavras que não condiz com o conforto da minha alma. Quer conforto para sua alma? Só Deus vai te dar. Quer conforto para sua vida? Só Deus vai te dar. Davi está dizendo daquilo que está acontecendo com ele. Mas se você prestar atenção no cabeçalho da palavra, mesmo em dias de dores e de sofrimento, ele segue confiando no Senhor. Eu não sei o tamanho da sua batalha, quem sou eu para saber? É como eu disse, eu poderia pregar uma mensagem que não ia falar com você direto. Eu não sei o tamanho da sua batalha, eu não sei a quantidade de força que ainda resta em você. Eu não sei o tipo de emocional que você está agora. Eu não sei se o teu emocional já rendeu trauma para você. Eu não sei se você já pensou em desistência. Eu não sei se você já disse assim: é melhor parar com tudo, porque eu não aguento mais. É como se as vozes não cessassem. É como se você andasse durante o dia, mas só enxergasse escuridão, só enxergasse tenebrosidade. Você não visse uma luz onde você pudesse enxergar uma direção. Mas o Senhor está falando aqui para você, como falou para Davi. Você precisa se posicionar. Quando você se posicionar, você vai ser como uma ilha no meio do oceano.
As ondas bravias vão ter que entender que você é uma ilha. Não vão poder te cobrir ou arrancar você de lá. Quando fizerem um mapa, vai constar você. Você não é mais um pingo, você não é um sinal, um borrão nessa terra. Você é uma ilha que merece respeito. Aqui eu estou vendo um arquipélago todo, né? Você precisa se posicionar. O que é se posicionar, pastor? Os inimigos de Davi. Davi não estava lutando contra inimigos físicos simplesmente. O barulho vem para o nosso mundo, mas ele vem do mundo espiritual. Ele é governado pela mente sádica daquele que corrompeu uma parte dos anjos. O homem da noite, o homem ímpio, o ínico, o forasteiro, o mentiroso, o assassino. É ele que está tramando essa guerra contra a sua vida. Isso não se vence com conversa. Isso não se vence no reunir. Isso não se vence com almoço. Isso não se vence com negociar. Não, ele tem que sair da sua vida. E é aí que você se posiciona. Você vai chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu não aceito mais esse negócio aqui não. Você começou a se posicionar. Segundo passo do posicionamento, você vai começar a orar, levantar de madrugada e dizer: Satanás, sai da minha casa, da minha família, dos meus negócios, sai da minha vida, sai do meu casamento, sai do meu ministério. Ele vai sair. Quando você se posicionar, o céu vai agir. Mas enquanto você só tiver a palavra, essa palavra Satanás não respeita. Ele não respeita essa palavra. Ele é inimigo de Deus. Porque se ele fosse inimigo nosso, ele nos mataria. Davi está buscando, no meio da escuridão, no meio das batalhas, no meio do disse que me disse. Saía um mensageiro, chegava o outro. Saía um mensageiro com a má notícia, chegava outro. A oração de Davi nos ensina que eram muitos. Senhor, como tem se multiplicado. E se você não se posicionar, eles vão continuar se multiplicando. Se você agora não se levantar contra isso, eles vão continuar se multiplicando. É preciso que você tome providência. É preciso que você olhe. É preciso que você perceba, é preciso que você escute, é preciso que você ore, é preciso que você jejue, é preciso que você se coloque, é preciso que você confie, que você entregue nas mãos de Deus. Não lide com aquilo que você não pode resolver. Não lide. Eu cheguei na igreja uma vez, lá em Ribeirão Preto. Pronto, falei. E reuni lá o pessoal que eram os obreiros, enfim, a diretoria. E nós tínhamos que tratar um negócio e eu digo assim para eles. Todo mundo esperando para um assunto de reunião, eu digo: fiquem de pé. Eu falei: paga a luz do corredor para não chamar a atenção de ninguém. Para ninguém ficar olhando um para o outro. Pagou a luz. Vamos fazer o que, pastor? Nós vamos orar. Você vai chorar diante de Deus. Igreja, presta atenção. Você é de Deus? Então não adianta você tentar os tribunais deste mundo sem que Deus seja o juiz dele. Quem está me entendendo? Batalha espiritual se começa dessa maneira. Batalha espiritual se começa dessa forma. Aquela porta não vai abrir para você porque o fulano pode te apadrinhar. É um crente muito fraco. Quem vai me apadrinhar é Deus. Eu vou entrar lá porque Deus é comigo. Eu vou romper as cadeias do inferno. E quem tiver lá de ser humano vai sair da frente. Você tem que primeiro parar o causador da dor. E Davi fez isso. Se você continuar lendo aqui o 3, ele fala assim: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. O que Davi fez? Meu exército é poderoso. Eu tenho homens bons de guerra.
Eu tenho homens aqui que, se ele jogar uma lança a cerca de 300 metros, ele vai acertar o oponente. Ele passou por cima disso, porque ele sabia que não eram esses que iam salvar ele. Eu tenho um mecanismo aqui para salvar a minha vida. Teu mecanismo vai quebrar se você for de Deus. Deus não é segundo plano na vida de ninguém. Você precisa se estabelecer e se posicionar. Mas pastor, eu estou estabelecido, eu moro na rua tal. Ai, tadinho. Eu estou falando na guerra que você está. Você não está estabelecido. Você é fugitivo. Você está morando no deserto. Você não tem paz para comer, não tem paz para dormir, não tem paz para servir, não tem paz para trabalhar. Sabe por quê? Porque você não está estabelecido. Quando você se estabelece na vida espiritual, quando você aponta o dedo para o teu inimigo e diz para ele que maior na tua vida é Deus, lá fora está pegando fogo, mas aqui dentro você tem paz. Olha para o seu irmão e diga assim: se posicione. Diga de novo. Diga, você precisa. Não, irmão, tem que fazer uma marca e relevo, é chancela, né? Diga, você precisa se estabelecer. Você precisa se posicionar. Não deixa morrer a voz, não. Diga, você precisa. Vamos fazer melhor? Balança essa pessoa aí. Não, irmão, tem que fazer isso. Balança. Empurra ele e fala, você precisa. Você precisa se posicionar nesse negócio. Aleluia. E outra coisa, querido, não fique esperando as pessoas se posicionarem com você, porque é com você que Deus está falando. As pessoas que você quer que se posicione, dá uma olhada, vê se elas estão com você aí. Dá uma olhada aí, dá uma olhada aí. Não estão. Deus escolheu você. Você é alvo da misericórdia de Deus. Você vai ter a palavra de cura para a situação que está acontecendo na sua vida. Se posicione nesse negócio, ou o sofrimento vai multiplicar. Mas se você se posicionar, os batedores de Deus virão na sua direção. Haverá reunião no céu, haverá barulho na glória. Deus vai descer com um carro de fogo. Ele vai limpar a frente da sua vida e vai te dar vitória. Aleluia! Glória a Deus! Você sabe como que Davi acabou com a reunião no inferno? Simples. Quando ele se posicionou, o inimigo que se levantou contra ele e que causava as guerrilhas, chega no inferno. Disse, mas você já acabou? Davi morreu? Disse, não. O que você está fazendo aqui? Disse, o homem se posicionou. O homem se posicionou na terra e o céu desceu. Você acaba com a reunião do inferno contra a sua vida. Você apaga. Você rasga a agenda do adversário. Mas você precisa se posicionar. Aí você sai daqui, vai comprar pão amanhã cedo. O padeiro já conhece você. Ele coloca a mão assim. Agora vou escutar a ladainha de ontem, de anteontem, vou escutar de novo. É isso mesmo, irmão. É isso mesmo, tem que trazer para a realidade. Sabe aquele negócio assim? Eu tinha Joga isso no mato, irmão, por favor. Você nunca se posicionou na vida. Você está lá no passado. Né? Você é atemporal, como aqueles carros antigos. Esse irmão aqui, irmão, ele fala para você, eu sou antigo aqui. Aí você vê aquela verruga preta já. Com a mesma vida de sempre. Todo dia senta no banco do SUS pela mesma dor. O médico trocou o AS pela Novalgina, a Novalgina pelo Doril, e o negócio está crescendo. Você não se posiciona. Você precisa se posicionar porque Deus é contigo. É o ultimato de Deus para você. Esse é um ultimato de Deus. Você não veio aqui para ver coisas coloridas ou para dizer o pastor, ele é até simpático. Eu não sou não, irmão. Eu sou bravo. Que nem um carneiro. Coloca a mão no seu coração.
Aqui você pode ser bravo que nem uma ovelha. Amém? Coloca a mão no seu coração. Mas aqui Deus vai te libertar. Deus está falando que você precisa se posicionar. Quando um homem se posiciona, irmão, os cupins que estão em volta dele partem no meio e caem no chão. Não sobra nada. Não sobra um cupim para refazê-los. Porque você se posicionou, disse, chega, basta, deu até aqui. Não espere pessoas concordar com você. O céu diz esta noite, se você se posicionar, Deus vai concordar com você e vai tirar o inimigo da sua vida e você vai deixar de sofrer. Você vai ser livre dessa carga que você está carregando. Você vai adoecer se você não se posicionar. Davi não sairia do seu lugar, ele não viajaria do seu país, porque eu estou acuado, estou assustado. Deus não te quer acuado, não te quer assustado. Sabe aquele rapaz que a namorada vai embora? Ele vai para o boteco. 2 anos se passou, ele está na mesma linha. Como se ele fosse Adão e Eva. Tem mais ninguém no mundo, né? Você está entendendo, irmão? Como é que está o seu coração, a sua mente? Você precisa seguir em frente com Jesus. Ou você vai ficar para trás. O dano vai ser maior. Porque o inimigo, essa guerra que ele levantou contra você, não é o alvo principal dele. O alvo principal é explodir sua casa. Que você se torne uma pessoa descontente, raivosa, nervosa, você não tenha paciência, doente, você não queira levantar da cama. O inimigo quer você largado. Mas Deus quer você de pé. Se posicione. Se posicione, por favor. Se posicione, irmão. Em nome de Jesus. Se posicione. Porque Deus vai te libertar. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu entreguei o recado do Senhor para você. E não haverá outro recado. O recado, aleluia, eu quero agradecer o pessoal do YouTube. Amém. Deus abençoe vocês, viu? Se você quiser ouvir o final da mensagem, você vem aqui que vai ser tremendo. Glória a Deus.